PR Jovem Pan, a rádio que virou TV. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o país pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan News, pelo canal Jovem Pan News no YouTube, no Facebook e no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada pela jornalista Denise Campos de Toledo, apresentadora do Economia em Foco e do jornal Jovem Pan e comentarista da TV Gazeta, pelo jornalista Germano Oliveira, diretor de redação da revista Isto É, pelo jornalista Fábio Zambelli, analista-chefe do Jota em São Paulo, e pela economista e empresária Renata Barreto. O entrevistado desta noite é o governador de São Paulo, João Dória Júnior. João Agripino da Costa Dória Júnior é o atual governador do estado de São Paulo, eleito pelo PSDB. Empresário e político, João Dória foi prefeito de São Paulo por 15 meses, quando se licenciou do cargo em 2018 para disputar as eleições para governador, vencendo nas urnas em segundo turno. Foi secretário municipal de turismo e presidente da Embratur, no governo de José Sarney. É fundador do LIDE, um grupo que reúne os principais líderes empresariais do país. O governador é jornalista e já foi produtor de eventos, apresentador e entrevistador de programas de televisão. Governador João Dória, muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer tê-lo aqui conversando conosco por 1h30. Prazer é todo meu. Muito obrigado. Governador, examinando agora em retrospectiva a pandemia de coronavírus e com as informações de que o senhor dispõe hoje, o senhor acha que cometeu algum erro? Existe alguma coisa que o senhor teria feito diferente ou não teria feito no combate à pandemia? Augusto, felizmente fizemos o que era necessário fazer. Primeiro, boa noite a todos, boa noite Fábio, boa noite Denise, boa noite Germano, boa noite Renata e mais uma vez boa noite a você e a todos que nos assistem aqui hoje no programa que você conduz tão bem aqui, Augusto. Fizemos o que era necessário fazer. Poderíamos talvez ter feito ainda mais, mas fizemos o que era necessário fazer. No dia 26 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, eu fui alertado pela manhã, eram 10h15 da manhã, não me esqueço esse dia, que o primeiro brasileiro testado positivo com a Covid-19 no Hospital Albert Einstein estava infectado e era o primeiro brasileiro infectado pela Covid-19. Naquele mesmo dia, repito, quarta-feira de cinzas, telefonei para o Dr. Davi Wipp, médico infectologista, ex-secretário de Saúde do Estado de São Paulo, um dos infectologistas mais conhecidos e respeitados do país. Por telefone, pedi ao Dr. Davi Wipp e foi uma inspiração. Eu nunca tinha tido a oportunidade nem sequer a premência de tomar uma decisão desta ordem diante da iminência de uma pandemia, a mesma que já afetava a China e a Europa. Pedi a ele que compusesse um grupo de médicos, à escolha dele, para formar o nem imaginava que iria adquirir essas dimensões. Né? Não, era o primeiro infectado, não era nem a primeira morte, era o primeiro infectado. Mas pedi a ele que constituísse um comitê de médicos no chamado Comitê de Contingência do Covid-19. Naquela tarde, às 5 horas da tarde, o Dr. Davi Wipp me telefona, eu já tenho os 10 primeiros nomes, e aí me leu os nomes, eu concordei plenamente, e a partir daquele momento nós seguimos rigorosamente todas as orientações deste comitê, Augusto. Hoje ele tem 20 membros, ao longo de todos esses, nós estamos completando praticamente 9 meses desde da primeira pessoa infectada de Covid no Brasil e aqui em São Paulo. Foi uma decisão acertadíssima termos seguido a ciência, a medicina e aqueles que conhecem efetivamente os efeitos de uma pandemia. Perfeito. Fábio Zambelli, abre a roda. Boa noite, Augusto. Boa noite, governador. Boa noite, Zambelli. No início do ano, governador, teve muita polêmica em torno das competências e da autonomia dos entes federados para adotar providências sanitárias de enfrentamento da pandemia. O entendimento do Supremo Tribunal Federal foi, naquela ocasião, fundamental ali para delimitar atribuições dos estados e municípios. Agora, nós voltamos ao mesmo Supremo
a quem caberá um posicionamento sobre várias das nuances que envolvem a imunização. Quem o senhor acha que vai decidir as regras sobre a vacinação? O senhor entende que é papel do judiciário arbitrar? O presidente do Supremo, Luiz Fux, disse hoje que sim. O presidente Bolsonaro disse que não compete a juiz tomar essa decisão. O senhor concorda? Zambelli, é a Suprema Corte. Sempre que há uma situação de uma demanda, de uma decisão e que isto esteja judicializado, em última instância, é a Corte Suprema que decide. E foi a Corte Suprema que decidiu, aliás, corretamente, manter o Pacto Federativo e determinar ao governo federal que caberia as decisões sobre o combate à pandemia aos governadores estaduais e também aos prefeitos municipais. Acertou a Corte e errou o governo federal. Naquele momento, a decisão do governo federal era de que isso não ocorresse. E o então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, juntamente com o colegiado, tomou a decisão correta. Vamos observar o Pacto Federativo e os entes federativos e respeitar as decisões de governadores e prefeitos. E tem sido assim. Houve essa manifestação, vamos chamar assim, preliminar. O ministro Fux, evidentemente, não deliberou ainda sobre nenhuma medida, mas alguns partidos políticos, não foi o PSDB, mas alguns partidos já demandaram no Supremo uma decisão com relação à vacinação e também à própria necessidade da vacina. E caberá, nessa circunstância, a uma manifestação do Supremo. A sua expectativa é que o Estado tenha autonomia para, enfim, definir as regras para a vacinação? Eu entendo que sim, Zambelli. Os estados, os 27 estados brasileiros, tiveram a responsabilidade de fazer o combate contra a Covid-19. Todos os estados brasileiros fizeram quarentena, realizaram, e a meu ver, de maneira muito bem feita, de maneira geral, todos os governadores foram diligentes e protegeram as vidas dos seus cidadãos e continuam a fazê-lo. Todos os estados do país estão ainda em quarentena. Me parece correto que, dado a situação de que o combate à pandemia tem sido conduzido pelos estados, que caiba também aos estados a continuidade deste procedimento na questão da vacina, mas sob orientação do Ministério da Saúde. Eu entendo que o Ministério da Saúde não pode, evidentemente, se isentar, mesmo diante de uma decisão que venha a ocorrer pelo Supremo, de coordenar pelo Sistema Nacional de Imunização o programa de vacinação em todo o país. E se o Estado tivesse autonomia, em São Paulo será obrigatória a aplicação da vacina, governador? Eu diria que a necessidade da vacina foi expressa pelos infectologistas e pelos epidemiologistas. Diante de uma pandemia, lembrando que é a primeira vez nos últimos 100 anos que nós combatemos uma pandemia. Até então, já tivemos epidemias, mas pandemia é a primeira vez nos últimos 100 anos. Dizem os infectologistas e epidemiologistas que é necessário que a vacinação seja para todos. E por quê? Na explicação dos cientistas, se você tem um grupo que não se vacina, este grupo pode ser infectado. Faz sentido. Sendo um grupo infectável, eles podem infectar outras pessoas, levando à morte outras pessoas. Ou seja, não se trata apenas da defesa legítima do direito que cada cidadão deveria ter de se vacinar ou não. Numa pandemia, uma decisão de não vacinar implica que você pode também transmitir o vírus para uma outra pessoa, ou seja, você extrapolou o nível do seu próprio direito. Denise. Boa noite a todos, Augusto, governador João Dória. Boa noite, Denise. Ainda em relação a toda a questão relacionada à pandemia, não teria como evitar esse atrito político que nós tivemos permanentemente, que foi a situação primeiro da máscara, depois da autonomia dos estados e municípios para definir as restrições das atividades. Agora nós temos a questão da vacina e eu queria entender exatamente o porquê de buscar essa participação do Ministério da Saúde. São Paulo não teria condições de desenvolver a vacina para a população de São Paulo e começar a centralizar a ação a partir do momento que se obtenha o registro na Anvisa, que já se comprometeu a registrar todas as vacinas que cumpram todos os protocolos. Não daria para restringir essa discussão em São Paulo sem criar essa politização que nós vimos desde a semana passada? Interessante sua pergunta, Elise. Vamos em partes. Primeiro, a politização se fez principalmente a partir do presidente Jair Bolsonaro, por razões talvez ideológicas ou partidárias, mas eu lamento, eu gostaria que nós tivéssemos um momento de união do país, de integração e todos em harmonia, o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. É o que se esperaria diante de uma pandemia, a união do país para combater o vírus e salvar vidas. Não foi a opção feita pelo presidente Bolsonaro. Do ponto de vista da imunização, vale lembrar que nos últimos 50 anos,
Todos os programas de imunização diante de pandemias ou epidemias aqui no Brasil foi conduzido pelo governo federal, inclusive durante o período do governo do PT, governo Lula, governo Dilma, assim como no governo Fernando Henrique, o governo Temer. Todo o Programa Nacional de Imunização sempre foi coordenado pelo Ministério da Saúde e sempre o Instituto Butantan, cuja sede é aqui em São Paulo e que pertence ao governo do Estado de São Paulo, sempre foi o maior fornecedor de vacinas no Brasil, de imunização, como foi a vacina contra a gripe. 80 milhões de doses da vacina contra a gripe, que imunizaram 80 milhões de brasileiros entre abril e junho deste ano, foram produzidas pelo Butantan, entregues pelo Butantan ao Ministério da Saúde, que coordenou o chamado Sistema Nacional de Imunização. Ou seja, sempre se procedeu desta forma, através do SUS, Sistema Único de Saúde, e de forma gratuita. Eu não vejo razão, a priori, para que não continue acontecendo desta forma, exceto se houver um posicionamento ideológico, político, partidário ou equivocado que impeça, pelo menos os brasileiros de São Paulo, de terem acesso à vacina. Mas eu continuo insistindo e perseverante junto ao Ministério da Saúde, mesmo diante desse último episódio na semana passada, para que o Programa Nacional de Imunização seja feito coordenado pelo Ministério da Saúde, com as secretarias de saúde dos 27 estados brasileiros, e que seja dado acesso às vacinas, não apenas à vacina do Butantan, a todas as vacinas que forem aprovadas pela Anvisa. Agora, Germano, só para complementar, ainda em relação a isso, São Paulo teria condições de vacinar toda a população, caso a vacina do Butantan, feita em parceria com a China, seja a primeira a ter o registro? A resposta é sim. Mas não é o que nós desejamos. Nós gostaríamos que essa vacina fosse colocada à disposição de todos os brasileiros, não apenas aos brasileiros de São Paulo. Aliás, é por isso a nossa argumentação junto ao Ministério da Saúde, para que eles possam comprar as doses dessa vacina, como já fizeram, repito, nos últimos 50 anos no Butantan, para imunizar todos os brasileiros, ou o maior número possível de brasileiros. Não há razão para imunizar os brasileiros de São Paulo sem dar o direito à imunização dos brasileiros de outras partes do país. Só numa visão equivocada, lamento ter que dizer isso, do presidente Bolsonaro, de estabelecer essa limitação ou dizer que não há pressa para isso. Como não há pressa? Nós estamos tendo 300, 400, 500 mortes por dia, Augusto, Denise, por dia. Ou seja, caem 3 aviões lotados de brasileiros que morrem e não há pressa. Não é preciso, evidentemente, vilipendiar aprovações, as medidas de ordem científica que a Anvisa, como agência reguladora independente, deve e precisa ter. Mas como não há pressa? Nós estamos numa corrida pela vida para salvar as pessoas. É preciso ter coerência, obedecer à ciência, mas temos pressa sim para salvar vidas. Agora, governador, antes de passar para o Germano, eu noto que o senhor chama de vacina do Butantan. Por que o senhor não chama de vacina chinesa? Ela não foi produzida na China por um laboratório chinês? Augusto, é a mesma razão pela qual a vacina de Oxford é chamada de vacina inglesa. Sabe onde são produzidos os principais insumos dessa vacina? Na China. E ela é chamada da vacina inglesa, a vacina de Oxford. Mas os principais insumos desta vacina, que eu tenho certeza e convicção de que será aprovada e será uma vacina salvadora, tanto quanto a vacina do Butantan com o laboratório Sinovac, tem também insumos chineses. Não é possível você imaginar e qualificar uma vacina pela sua origem, e sim pela sua eficácia. Eu aprendi isso com os infectologistas, os médicos, os cientistas. Você não classifica um medicamento pela sua origem, classifica o medicamento pela sua aprovação e capacidade de resolver o seu problema de saúde, ou no caso de uma vacina, de salvar uma vida. Tanto faz ser uma vacina chinesa, inglesa, portuguesa ou francesa. O importante é que ela seja eficaz. Germano. Nessa questão da vacina ser chinesa, ou no Butantan ou não, o presidente Bolsonaro disse já que não compraria a vacina do Butantan porque é a vacina do Dória e porque é a vacina chinesa. O senhor não teme que esse fato acabe denegrindo a sua vacina, que é a vacina produzida em São Paulo pelo Butantan? Ela não pode perder aí a credibilidade junto à população, já que o Bolsonaro fala isso quase que diariamente. E outra coisa, o senhor pediu, quer dizer, o governo de São Paulo pediu 1 bilhão e 900 para repetir o aporte de recursos que foi dado para a vacina de Oxford, né? Se vocês não conseguirem esses recursos, o Dimas Covas já disse que bancaria com recursos próprios. O governo de São Paulo tem como bancar essa vacina com esses recursos próprios? De onde vem o dinheiro? Germano, boa noite. São várias perguntas em uma.
Primeiro, o presidente Bolsonaro, infelizmente, erra ao dizer que a vacina do Dória, a vacina é dos brasileiros, a vacina que salva. Nós vamos ter fila de pessoas, assim que a vacina for autorizada pelo Butantan, eu garanto, teremos filas de brasileiros querendo tomar a vacina. Quem não deseja salvar a sua vida? Eu não conheço alguém que torça pela sua morte ou que queira morrer, exceto os suicidas. Mas esse é um número muito pequeno. Todas as pessoas amam a vida e querem viver. Então, não tenho dúvida que no momento em que a vacina, sendo aprovada pela Anvisa e disponibilizada, seja pelo Sistema Único de Saúde, ou, no caso específico, por São Paulo e até por um consórcio de governadores adquirindo a vacina, as pessoas vão se vacinar, desejarão ser vacinadas, até independentemente de ser obrigatório ou não. Todo mundo vai buscar a vacina para salvar a sua vida, a vida dos seus familiares. O valor de 1 bilhão e 900 milhões foi autorizado pelo Ministério da Saúde para a aquisição da vacina inglesa, cujos insumos são produzidos na China. No total, foram 4 bilhões e meio de reais autorizados pelo Ministério da Saúde, Augusto, para a aquisição de 2 vacinas. A COVAX, que é um consórcio de vacinas, que nem sequer está testada ainda aqui no Brasil, e a vacina de Oxford, que está em testagem na terceira e última etapa, que sofreu aí 2 interrupções, mas agora foi retomado o seu programa de testagem, e eu desejo, espero que ela seja também aprovada. Nós vamos precisar, Renata, aqui, de pelo menos 4 vacinas no Brasil. Por quê? Um país de dimensões continentais, com a população 215 milhões de brasileiros, não será uma vacina suficiente para vacinar a todos os brasileiros. Serão milhões de vacinas necessárias para imunizar todos ao mesmo tempo, no menor período possível. E aí vem um dos argumentos que eu tenho utilizado. Por que segregar brasileiros ao direito de terem a vacina? Quanto mais vacinas aprovadas pela Anvisa, melhor. Ou vamos estabelecer brasileiros de primeira classe que vivem no Sul, no Sudeste, serão vacinados agora. Brasileiros que vivem no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste serão vacinados depois. Ora, por quê? Vamos vacinar todos os brasileiros ao mesmo tempo, com 2, 3 ou 4 vacinas. A do Butantan, junto com o laboratório Sinovac, é a mais avançada delas neste momento. Por que privar os brasileiros de terem acesso à vacina? Por uma razão ideológica? Por uma discriminação? Porque veio da China? Como se a China não fosse capacitada a produzir vacinas? Como se os insumos, repito, da vacina inglesa não estivessem, nesse momento, sendo produzidos pela China? A China manda satélites para o espaço, tem alta tecnologia. Eu não compreendo também essa discriminação do presidente Bolsonaro em relação à China. O presidente Bolsonaro vai ter que parar de usar celular, por exemplo, não vai usar mais televisão em casa, vai parar de comprar medicamentos. O Brasil aumentou em 84% a compra de medicamentos cuja origem dos insumos são chineses. Os laboratórios brasileiros, tanto os laboratórios que produzem medicamentos normais como os genéricos, compram os seus insumos da China. Outras vacinas aqui que o Brasil já utilizou em imunizações, elementos foram produzidos na China. Não há razão nenhuma para essa discriminação, exceto uma razão ideológica. Renata. Eu só ia complementar, porque o Dimas Covas disse que se não tiver o recurso federal, Dimas Covas São Paulo, é o diretor do Butantan. É o presidente do Butantan. Ele disse que Desculpa, poderia eu não ter com respondi recursos essa parte da próprios. pergunta. Isso. O Você governo tem toda a razão. tem como A resposta é isso? sim. Não é o que nós desejamos, Germano. Eu continuo insistindo que nós temos que disponibilizar a vacina do Butantan para todos os brasileiros. Mas já disse e volto a repetir aqui, Augusto, se o presidente Bolsonaro proibir o Ministério da Saúde, como fez, aliás, na semana passada, ele desautorizou publicamente o seu ministro da Saúde, o ministro Eduardo Pazuello. Aliás, é o terceiro ministro que ele desautoriza publicamente em meio a uma pandemia. Já trocou 2 ministros e ameaçou trocar o terceiro. Sim. Só foi contido pelos ministros militares que disseram, peraí, presidente, que é isso? É o terceiro? E o Pazuello é muito querido nas Forças Armadas. É um militar, é um general querido e um bom ministro, diga-se de passagem. Eu sou testemunha disso, os demais governadores também. Ele foi integrador, ele foi pacificador, ele não foi um gerador de conflito com os governadores. E tomou a medida acertada, infelizmente, cancelada pelo presidente Bolsonaro. São Paulo tem um plano B. Se houver esta proibição, nós vacinaremos os brasileiros de São Paulo e disponibilizaremos a vacina para um consórcio de governadores, para que tenham também a oportunidade de terem a vacina para os cidadãos do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste e outras regiões do país. Renata.
Boa noite a todos, boa noite, governador. Boa noite, Bom, eu vou Renata. tentar mudar um pouquinho a pauta, todo mundo já falou de vacina e, como eu sou economista e liberal, vou tentar entrar nessa pauta. Acho que até a questão da vacina, uma das piores polêmicas em relação a isso é a obrigatoriedade. Eu, como liberal, enxergo que existe uma violação ao direito individual quando você não tem essa opção de tomar ou não tomar a vacina, mas a minha pergunta, na realidade, é outra. O Código de Defesa do Empreendedor, que foi vetado há 4 dias, ele previa ser um espelho da MP de Liberdade Econômica, que foi aprovada pelo governo federal, mas no estado de São Paulo. E houve um veto integral da sua parte, dizendo que se tratar de contrariar o interesse público. E eu queria entender exatamente qual que é a sua visão em relação a esse veto e por que você vetou. Renata, 2 observações. Eu também sou um liberal como você, mas o seu direito não pode invadir um direito de outra pessoa. Diante de uma pandemia, Renata, eu me baseio na opinião de cientistas, de médicos, infectologistas, epidemiologistas, pessoas que conhecem a medicina. Nós não estamos diante de uma epidemia, nós estamos diante de uma pandemia. Se você opta por não tomar a vacina, você está no seu direito. Porém, se você for infectada, você pode infectar outras pessoas. Você pode infectar pessoas da sua casa, seus familiares, seus vizinhos, funcionários e pessoas que convivem com você. Desculpe, se a pessoa está imunizada, ela não é infectada. A imunizada não, é diferente. Então, quer dizer, quem não tomou a vacina só pode transmitir para quem não tomou também. Claro, mas se você tem um número, sim, mas Augusto, se você tem 10, 20 mil, 20 mil, 30 mil, 1 milhão de pessoas, enquanto tivermos pessoas não imunizadas, o vírus continuará presente. Essa não é a minha opinião, é a opinião dos médicos e dos cientistas. Mas ele vai ficar presente como outros vírus, né? H1N1. Mas com a imunização. Nós só voltaremos ao normal com a imunização de todos os brasileiros. E eu tenho a convicção que não será nem necessária a obrigatoriedade. No momento em que a vacina estiver disponível, todos os brasileiros vão querer tomar a vacina. De novo, quem quer a sua própria morte? Eu não conheço nenhuma pessoa que diga, então não precisa tornar eu quero obrigatória, morrer. é só conscientizar. A conscientização faz uma diferença muito grande, até mesmo eu já vi que muitos locais fora do Brasil, que são considerados inclusive como modelo para o Brasil, não vão ter programa obrigatório de vacinação e sim um programa de conscientização. Renata, e são duas etapas. Não, então, mas só para terminar. E fora a questão de que quando você fala para a pessoa, olha, você tem aqui a opção de se vacinar. Eu consigo entender perfeitamente que quanto mais pessoas imunizadas, melhor. Só que essa é uma doença nova, essa também é uma vacina nova, por mais que ela seja testada, as pessoas podem ter as suas reservas em relação a isso. Isso é uma coisa natural. Então, isso vai acontecer eu mesma. Talvez eu prefira esperar um pouco, algumas semanas, ver se tá tudo certo, se as coisas estão funcionando bem, para aí eu tomar a minha decisão. Então, interferir no direito individual da pessoa, para mim, é realmente algo completamente antiliberal. Mas espero também a sua resposta em relação ao Código de Defesa. As 2 questões. Mas, Renata, de novo, eu sou um liberal e sou um respeitador do direito das pessoas. Mas eu aprendi com os cientistas, com os médicos, que conduzem este processo de forma acertada. Por isso é que São Paulo tem reduzido a 12 semanas o grau de infecção, o número de pessoas em óbito e também de ocupação de leitos, porque nós seguimos a ciência e a medicina. Nós não seguimos os políticos, não seguimos as pressões econômicas, não seguimos pressões de amigos, seguimos a medicina e a ciência. A ciência diz e afirma que numa pandemia as pessoas precisam ser imunizadas, senão o vírus vai continuar. Continuando o vírus, nós não teremos normalidade, teremos mais pessoas infectadas e mais pessoas passíveis de morte. É preciso compreender isso. Entendo também e defendo que o programa de imunização tem que ser precedido de uma ampla campanha de conscientização. E é o que nós faremos aqui em São Paulo, antes de qualquer medida obrigatória, é conscientizar as pessoas. E eu não tenho nenhuma dúvida, aliás, ao responder ao Germano, eu disse exatamente isso. Teremos filas de pessoas desejosas de tomarem a vacina, para preservarem as suas vidas, as vidas dos seus familiares e dos seus amigos. Em relação ao outro tema, o governo do Estado de São Paulo é o governo que apoia o empreendedorismo. Hoje, aliás, lançamos um novo programa, com o Sebrae, aqui em São Paulo, para treinar 140 mil pessoas gratuitamente para a atividade empreendedora. Isto é, apoiar o empreendedorismo. Abrimos um crédito no valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais para os empreendedores, com financiamento pelo Banco do Povo, até 50 mil reais. Esse é um microempreendedor, e com o Banco Desenvolve São Paulo, com empréstimos de até 5 milhões de reais
com juros subsidiados para atender o empreendedorismo. Eu sou um empreendedor, eu construí a minha vida do nada. Eu não nasci rico, nem recebi herança. Portanto, eu sou uma pessoa liberal por convicção e um apoiador da atividade empreendedora. Germano, Desculpa, mas você não respondeu a minha pergunta. Qual foi o motivo do veto do Código de Defesa do Empreendedor, que visava ser um espelho da MP de Liberdade Econômica em nível estadual? Nós já temos essa liberdade aqui. Por que sancionaram projetos se essa liberdade já existe? Hein? Por que veto integral? Porque nós já temos isso aqui, Renata. Por que criar uma lei para legislar sobre o que já existe? São Paulo tem um governo liberal. São Paulo promove empreendedorismo, treina e potencializa empreendedores junto com o SEBRAE, fornece qualificação, apoia o investimento, coisa que o governo federal, que se diz liberal, não fez. Não há crédito federal para o microempreendedor. Aqui em São Paulo há. Então, estabelecer um projeto de lei para legislar sobre o que já existe é desnecessário. Germano, Denise, depois Fábio. Governador, já que a Renata entrou na questão da economia, eu queria até deixar esse assunto, mas vou abordá-lo já de cara. Dentro desse processo da pandemia, uma das maiores crises que nós tivemos foi a economia. O senhor, dentro desse processo de rivalização com o Bolsonaro, está também criando um programa de retomada da economia e que pretende crescer mais do que o Brasil. Tem também essa sequência de rivalizações aí, governo de São Paulo e governo federal? Germano, não é rivalização, é comparação. A minha obrigação é governar, e concorde que é governar bem, esse é o meu dever, essa é a minha obrigação. Em 2019, a economia de São Paulo cresceu quase 3 vezes o que cresceu a economia brasileira. Nós tivemos um crescimento de 2,9%. Os dados são do Banco Central do Brasil e a economia brasileira cresceu 1%. Os dados, repito, são do Banco Central do Brasil. Está aqui a Denise Campos de Toledo, que acompanha isso todos os meses. O Bacen fornece os dados do país e de cada estado. Em 2019, esses foram os dados do Banco Central do Brasil. A conduta de Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda e atual secretário da Fazenda de São Paulo, tem sido corretíssimo. São Paulo cresceu porque fez a coisa certa, porque produziu condições adequadas para o crescimento da economia de São Paulo. Geramos, ano passado, 341 mil novos empregos. Trouxemos investimentos do exterior, fizemos um robusto programa para os polos econômicos e agora estamos retomando isso nesse novo programa chamado Retomada 21-22, liderados por quem? Por Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda e secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, com 14 polos de desenvolvimento, todos os setores, desde a economia criativa, Zambelli, gastronomia, atividades culturais, shows, eventos, até o setor metalúrgico, óleo e gás, todos os setores de infraestrutura aqui em São Paulo. E somos totalmente abertos e estimulando a entrada de capital estrangeiro na economia de São Paulo. Mas a pandemia vai facilitar esses investimentos aqui? Essa crise da pandemia pode... No pós-pandemia, principalmente. E mesmo nesse período, nós fizemos aqui o maior leilão da história do país de uma concessão rodoviária. Você acompanhou, Denise também, todos, aliás, aqui, que foi a PIPA, a rodovia Panorama Piracicaba, cujo leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, leilão esse coordenado por um banco brasileiro, o Banco Pátria, mas com o Fundo Soberano de Investimento de Singapura. Sabe qual foi o investimento comprometido? 15 bilhões de reais. O maior ágio já pago na história, 1 bilhão e 100 milhões de reais, em plena pandemia. Foi no mês de maio, aliás, no pico da pandemia. E agora anunciamos há 2 semanas a retomada das obras da linha 6 do metrô Augusto Nunes, com uma empresa espanhola, Acciona. Investimento da Acciona nesse projeto, 9 bilhões de reais de investimento direto, mais 6 bilhões de reais de investimento do governo do estado de São Paulo. É uma PPP, uma parceria público-privada. Denise. Agora, governador, eu queria falar um pouco de política, que acaba interferindo em todas as áreas. A gente já falou dessa situação relacionada à pandemia, esse atrito meio que permanente entre o governo de São Paulo e o governo federal. Houve um erro de avaliação sua quando o senhor se aproximou na época da campanha do presidente Bolsonaro e logo depois houve uma ruptura total e vocês vivem num atrito permanente sobre tudo e a respeito de tudo. Não é? Inclusive eu questionava esse negócio da questão da vacina, porque para mim é cutucar a onça com a vara curta. Chegar lá e querer colocar
colocar uma vacina que vem de São Paulo, a gente sabendo a postura. Isso acaba atrapalhando São Paulo em certa medida, em relação a planos maiores, questão ambiental, questão de atração de investimentos, as coisas estão muito interligadas. Se a economia brasileira cresce, se ela tem credibilidade. Essa situação vai se arrastar até 2022, até as eleições presidenciais. E como é que o senhor vê o histórico disso? Aliás, o senhor é muito cobrado por boa parte dos eleitores por isso, por essa ruptura com o presidente Bolsonaro e a ruptura dele também com o seu nome. Bom, Denise, eu prefiro cutucar a onça com a vara curta do que cutucar a ema com a vara curta, né? Aos que preferem emas, eu prefiro enfrentar as onças do que as emas, né? Denise, eu não tenho compromisso com o erro, nunca tive na minha vida. Cometi um equívoco, como milhões de brasileiros arrependidos em votarem Jair Bolsonaro. Eu acreditei na proposta do presidente Bolsonaro naquele momento, nas eleições. Ele dizia que era um liberal, ele dizia que ia livrar o Brasil da corrupção, ele dizia que nomearia o então juiz Sérgio Moro, o seu ministro da Justiça, durou menos de 1 ano e meio. Ele disse que faria um governo totalmente liberal, privatizante, privatizou pouquíssimo, aliás, de importante não privatizou nada até agora. Disse que combateria a corrupção no país, eu não vi nenhum movimento nesse sentido, e ainda demitiu e hostilizou o então ministro Sérgio Moro. Disse que faria uma política de saúde adequada e de educação também. Já mudou o ministro da Educação uma vez, foi um desastre o seu ministro anterior, e demitiu 2 ministros da Saúde. Eu não tenho compromisso com o erro, o fato de ter cometido o erro de ter apoiado e votado em Bolsonaro, eu não vou insistir no erro. Foi um equívoco. Assim como eu, muitos outros brasileiros estão arrependidos. A única vantagem do voto que eu fiz, eu não votei no PT e no Fernando Haddad, que derrotei quando prefeito de São Paulo e venci as eleições em primeiro turno. Fábio. Governador, eu queria voltar no assunto da vacina, que eu acho que as pessoas que estão em casa, inclusive, estão interessadas aí em saber as novidades. Queria saber do senhor qual o calendário que o governo trabalha para início da imunização e se o governo estuda, diante dessa polêmica da obrigatoriedade, adotar medidas, por exemplo, como exigir certificados de vacinação das pessoas para que elas acessem ali os equipamentos públicos. Zambelli, vamos por partes. Primeiro, nós temos que seguir a aprovação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É uma agência independente, eu estive lá na semana passada, fui visitar, eu nunca havia visitado a Anvisa, foi a primeira vez. Fiquei bem impressionado com as posições defendidas pelo almirante Antônio Barra, que é o presidente da Anvisa. Estava acompanhado de 2 diretores, uma diretora, a doutora Alessandra, que é a decana da Anvisa, e um diretor adjunto, Juvenal, da mesma Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E depois fizemos uma coletiva de imprensa. O presidente da Anvisa garantiu que não vai aceitar pressões de nenhuma ordem, de ninguém, nem do Palácio Planalto, nem de imprensa, nem de governadores, nem de ninguém, para as medidas necessárias que a Anvisa precisará para a aprovação das vacinas. E a diretora Alessandra usou uma expressão que me pareceu muito interessante quando falamos sobre o tempo. Ela disse: faremos no menor tempo e no melhor tempo. Ou seja, garantiu velocidade, mas garantiu também qualidade. Perfeito, na minha opinião, posição absolutamente correta da Anvisa. Tudo correndo bem, certamente dentro desse cronograma teremos as vacinas, inclusive a do Butantan, agora no próximo mês de janeiro, em condições de imunização da população. Eu diria que é uma estimativa. A estimativa só será consolidada de fato com a decisão da Anvisa e a aprovação da Anvisa. São Paulo está se preparando através do Instituto Butantan para isso. E eu, como tenho confiança na Anvisa, tenho certeza de que isso poderá ocorrer. E, de novo, tem uma visão contrária do presidente Bolsonaro. Quando diz que o Brasil não tem pressa em relação à vacina, eu sou de opinião diferente. Eu acho que nós temos pressa, sim, para salvar vidas. Repito, a cada dia estamos perdendo quase 500 pessoas, estão morrendo todos os dias. São 3 aviões lotados, caindo e matando pessoas pela falta da vacina. Governador, a volta à normalidade depende da vacina. Toda morte é uma tragédia, não custa repetir, mas está caindo, né? O índice de óbitos está em queda. Felizmente. Pandemia, felizmente. Aqui em São Paulo e no Brasil também. Isso, é decrescente. Toda vida importa. Você pergunto o seguinte, claro. Eu pergunto o seguinte, depois da aprovação da Anvisa, vários infectologistas dizem que é preciso testar e provavelmente só a primeira dose não bastará para
imunização satisfatória, né? Eles calculam em 50%, 60%, então será preciso uma segunda dose, a terceira. Enquanto não forem vencidas essas etapas, o senhor acha possível exigir a obrigatoriedade? Tornar obrigatória? Porque a pessoa pode desconfiar, compreensivelmente, olha, ainda não chegou a um índice satisfatório, não é isso? Augusto, as pessoas vão se conscientizar, mais do que obrigar, é conscientizar. Nós estamos diante de uma pandemia, repito, que mata pessoas todos os dias, centenas de pessoas perdem a vida. Amigos seus já se foram, amigos meus já se foram, amigos de vocês aqui já perderam a vida, amigos de quem está nos assistindo ou ouvindo nesse momento já perderam suas vidas, familiares já perderam suas vidas, repito. Sim, mas nem por isso se pode queimar etapas. Não é queimar etapas. Na testagem da vacina. É proceder etapas. Também não se pode negar etapas, né? Claro, você não pode negar o direito à vacina. Então, mas seria obrigatório a partir da primeira dose? Tomou uma decisão equivocada de negar o direito ao acesso de uma vacina, porque ela é chinesa. Quando a medicina mundial não classifica vacinas pela origem, e sim pela eficácia da vacina. Não, mas eu não estou falando em nome de ninguém. Apenas para esclarecer quem está nos assistindo e nos ouvindo nesse momento. Eu sei que não é essa a sua posição. A primeira dose já seria obrigatória? Necessária, mais do que obrigatória. E você tem razão, serão 2 doses da vacina. 2 doses. Tanto a de Oxford quanto a vacina do Butantan. São 2 doses da vacina, a primeira, e você depois de 15, no limite até 60 dias, deve tomar a segunda dose da vacina. Ambas as vacinas são de aplicação em 2 doses. E a ciência, repito, todos sabem que eu não sou médico, mas a ciência diz que toda vacina é útil e é eficaz se atingir 50% de imunização. Ou seja, se você, Augusto Nunes, ao tomar a vacina, e esta vacina alcançar a imunização de 50%, ela já será uma vacina classificada como uma vacina eficaz. Agora, governador, tem a de Oxford, desculpa, eles acham que pode chegar a 70% de imunização. Caso ela seja comprovada e aprovada antes, como é que fica a situação da vacina que vai ser produzida aqui pelo Butantan? Como é que seria, inclusive, o encaminhamento aqui em São Paulo para aplicação? Denise, neste momento tem 12 vacinas no mundo chamadas vacinas promissoras. 8 a Organização Mundial de Saúde classifica como as mais promissoras. Repito, temos 12, 8 são 12 promissoras, 8 mais promissoras por um conjunto de razões. Destas 8, 4 estão sendo testadas aqui no Brasil. 2 vacinas americanas, a vacina inglesa e a vacina chinesa com o Butantan. Portanto, nós temos 4. Não, a russa não está nessa classificação da Organização Mundial de Saúde. Mas está sendo testada também, né? Vai ser, não está sendo ainda, será. Mas eu não quero aqui tecer comentários sobre a vacina russa e nem sou capaz de avaliar por que a Organização Mundial de Saúde não classifica a vacina russa entre as mais promissoras. Ela está entre as 12, mas não entre as 8 mais promissoras. A Organização Mundial de Saúde acompanhou a produção da vacina chinesa? Sim. Não, todas essas vacinas, essas 8 que a OMS classifica como mais promissoras, ela acompanha diariamente a evolução através das agências independentes, como aqui a própria Anvisa. A Anvisa é uma referência internacional, uma agência respeitada internacionalmente, assim como a Federal Drug Administration, a FDA nos Estados Unidos, a agência europeia, a agência japonesa. Há um conjunto de agências que estão entre as mais respeitadas do mundo. A Anvisa tem essa respeitabilidade. Felizmente, eu espero que continue assim, usufruindo dessa condição de independência e de qualidade na definição e nas avaliações, tanto de vacinas quanto de medicamentos. Só rapidinho, depois eu quero passar para concluir aqui. Minutinho, eu queria passar para a Renata também. A Renata está na hora de falar e depois passa para você. Tá bom. As mulheres têm preferência, né, Augusto? Claro. Governador, vou voltar ao assunto anterior, porque a resposta não me satisfez, justamente porque a gente tem outros exemplos de que em algumas leis federais são aplicadas em assembleias estaduais, como já aconteceu no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro.
Então, isso já aconteceu antes, então acho que não houve nenhum debate com a sociedade em relação às facilidades que o empreendedor poderia ter com essa questão, e adiciono uma pergunta em relação a um possível mascaramento de imposto, de aumento de imposto do ICMS. A alíquota hoje está, vocês querem colocar como benefício fiscal alíquotas que estão abaixo de 18%, e várias entidades já se manifestaram dizendo que tem perigo de isso afetar preços de cesta básica, óleo, diesel, até remédios e outras coisas. E então queria entender um pouco desse projeto e, de repente, voltar um pouco na resposta que ainda não me satisfez. Renata, respeitosamente, eu não sei se você é filiado ou não ao Partido Novo, não. Mas se você é simpatizante ao Partido Novo. Mas também não. Você parece uma porta-voz do Partido Novo, que, aliás, aqui em São Paulo mostrou ser um partido velho e não novo, que votou contra a reforma administrativa que o governo do Estado de São Paulo acabou de aprovar na Assembleia Legislativa. Foi o primeiro estado do país a aprovar uma reforma administrativa, a fazer aquilo que o governo federal não fez e que outros estados estão tentando fazer. Aliás, foi o Novo também, o partido pelo qual você tem simpatia, que impediu que no Rio Grande do Sul, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, aprovasse a reforma administrativa do Rio Grande do Sul na Assembleia Legislativa. Por que você está falando de um partido e não do projeto? Ele teve que retirar, dá a sensação de que você representa o pensamento do Novo, que foi quem apresentou este projeto na Assembleia Legislativa, foi o Partido Novo. Foi Sim, o mas eu não estou falando do partido, eu estou falando do projeto. Do seu partido, do Partido Novo. Então, o Partido Novo, pelo menos aqui em São Paulo, tem se mostrado um velho partido e não um novo partido. Aliás, quem foi hoje fazer lá os rapapés e fazer média com o presidente Bolsonaro foi um governador do Partido Novo. Mas a Renata já disse que não tem nada a ver com isso. Não, mas só para posicionar aqui a minha visão em relação ao Novo. Eu respeito o Partido Novo, mas com esse comportamento ele se distancia do liberalismo e parece muito dentro do oportunismo. O governo de São Paulo aprovou a reforma administrativa na Assembleia Legislativa para garantir a equação fiscal e a garantia de que São Paulo não terá uma debacle fiscal nos próximos 2 anos. Com a pandemia, o governo do Estado de São Paulo, assim como os outros 26 estados brasileiros e a própria federação, o governo federal, sofreram um impacto gigantesco da queda de arrecadação. Tenho certeza que você sabe disso, assim como os ouvintes internautas sabem também. Houve uma queda de arrecadação brutal. São Paulo não vai entrar em recuperação fiscal, porque ao longo dos últimos 30 anos, São Paulo sempre teve uma política de equilíbrio fiscal. E nós fizemos por 2 anos, 24 meses, a retirada de incentivos fiscais que existiam em vários setores. São Paulo não aumentou imposto e não vai aumentar nenhum imposto, mas tirou benefícios durante 2 anos de alguns setores que usufruíam disso, que eu não sou contra, apenas que entendo que diante de uma situação de debacle financeira, não faz sentido dar benefícios para o setor privado em prejuízo da saúde, da educação, da segurança pública, da habitação popular e da proteção social aos mais pobres e mais humildes. Mas é um benefício... desculpa, posso só terminar? Mas é um benefício se você está colocando uma equivalência a um benefício fiscal, alíquotas que são menores do que 18%, isso é um benefício fiscal? Não, o benefício fiscal são vantagens que foram concedidas no passado, sobre as quais eu não sou contra, mas diante de uma debacle e que pode colocar em risco a continuidade dos programas sociais do governo de São Paulo para saúde, educação, segurança pública, habitação popular e proteção social, não faz sentido você manter os incentivos para determinados setores em prejuízo daqueles que representam a necessidade social dos mais pobres e dos mais humildes. Por 2 anos, 2021, 2022, esses incentivos foram retirados e retornarão após esses 24 meses. É assim que se faz um governo responsável, liberal e não populista. Faz que prefere governos populistas. Muito rápida, mas bem rápida, então, a questão Renata. do liberalismo para mim é no corte de gastos, principalmente. Pelos cálculos, são R$10 de aumento de imposto para R$1 de corte de gastos. Aonde isso? Nessa reforma proposta nós pelo governo. Colocamos para a Assembleia Legislativa a extinção de 10 empresas. A Assembleia aprovou 5. Nós estamos eliminando 5 empresas do governo, nós estamos vendendo 5 empresas do governo do Estado de São Paulo, coisa que o governo federal não fez, coisa que o governo de Minas Gerais, onde vocês são governo, o Partido Novo, não fez também. Eu não sou governo de lugar Fábio. nenhum. Governador, só queria voltar no assunto da vacina de novo. O senhor mencionou que, evidentemente, deseja-se uma obrigatoriedade da imunização. Esse processo está ainda suspenso. Enquanto não for deflagrado o processo, é difícil delimitar ali quais são as regras. Eu queria saber se o governo
tinha feito a pergunta inicialmente para o senhor, pretende adotar medidas para mitigar, ou seja, exigir certificação das pessoas que se vacinaram para acessar os equipamentos públicos, transporte, escolas, depois de vencer essa fase regulatória? Zambelli, desculpa, você tinha realmente feito a pergunta e eu acabei não respondendo, você tem razão. Nem será necessário, de novo, o programa de conscientização da vacina, que São Paulo vai fazer, outros estados também, eu espero até que o governo federal faça de forma correta, as pessoas vão tomar a vacina. Agora, você que viaja de avião, como milhões de outras pessoas viajam de avião, a partir do momento em que a vacina estiver disponível, nenhuma companhia aérea vai aceitar um passageiro que não tenha o certificado de vacina, pelo menos no seu celular ou documentado com a sua certificação de vacina. Nenhum ônibus interestadual ou intermunicipal para viagens mais longas vai aceitar um passageiro que não esteja imunizado. Assim será também em espetáculos, em teatros, em cinemas, em outras áreas. Quem vai desejar que uma pessoa infectada ou passível de infecção, vamos chamar assim, frequente um lugar porque ela não está imunizada? Nem será necessário que o governo, seja municipal ou estadual, Augusto, exija isso. As companhias aéreas são privadas e vão exigir isso. Nenhum governante de outro país, quem mais se aproximou disso foi o primeiro-ministro da Austrália, nenhum governo de outros países se manifestou favorável até agora à obrigatoriedade da vacinação. Augusto, já é a segunda vez que você me pergunta isso. Respeitosamente, não, você já me colocou, não a referência ao primeiro-ministro da Itália, mas eu quero dizer o seguinte, nós somos favoráveis a um amplo programa de conscientização. Isso, aí é outra coisa. E eu já respondi também, claro, dada a pergunta feita pelo Germano, de que quando tivermos a vacina, nós teremos filas, as pessoas vão querer tomar a vacina. Então não é necessário falar em obrigatoriedade. Nas circunstâncias, as pessoas vão buscar a vacina naturalmente. De novo, eu não consigo imaginar pessoas que queiram morrer. Olha, eu não tomo a vacina, logo posso ser infectado, logo posso morrer. Eu não acredito que hajam pessoas suicidas. A Denise está dizendo que vai se vacinar com várias. Deixa Germano. Logo tomar 4 vacinas, né, Denise? Germano. Deixa eu continuar no assunto já das vacinas, então, porque o senhor pediu, o Butantan pediu para a Anvisa importação de 46 milhões de doses. A Anvisa autorizou na sexta-feira 6 milhões de doses. Isso. Se a Anvisa não autorizar a importação das vacinas na quantidade que vocês desejam, vocês pretendem judicializar essa situação contra a Anvisa? Porque o senhor já procurou o ministro Fux do STF na semana passada para contar com a ajuda ali do STF para resolver essa questão também. E o STF já tem ações em que pode decidir se ela vai ser obrigatória ou não e tal. No caso da Anvisa, o governo de São Paulo pretende judicializar se ela não autorizar a importação da medida certa que vocês precisam? Germano, um esclarecimento. Eu estive, de fato, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, mas eu não tratei do tema da vacina. Tratamos de outros temas de São Paulo. Além de tudo, foi uma visita de cortesia. Da mesma forma que, quando assumi, fiz a visita ao ministro Dias Toffoli, então presidente do Supremo, fiz agora ao ministro Luiz Fux. Quem entrou com uma medida no Supremo foi outro partido, foi a Rede. É um partido que eu respeito, inclusive, entrou com uma medida para ser submetida ao Supremo Tribunal Federal e certamente outros partidos, o PDT também, já ingressou com uma medida no Supremo. Então, estes partidos, no seu direito, gostariam de ouvir uma posição do Supremo em relação à necessidade da vacina, a necessidade de não excluir nenhuma vacina, como é o desejo manifesto do presidente Jair Bolsonaro, ele declarou isso, a vacina do Butantan, não. Ele não tem embasamento científico, não tem embasamento médico, não tem nenhum fator, exceto uma politização que ele mesmo assumiu para dizer que o Ministério da Saúde está proibido de fazer aquisição da vacina chinesa. Ele contrariou o seu ministro da Saúde, ele desautorizou o seu ministro da Saúde. O general Eduardo Pazuello, um homem de bem, general, 4 estrelas, que, aliás, escolhido pelo presidente Bolsonaro para dirigir o seu Ministério da Saúde. Então, nós não temos razão a priori, respondendo à sua segunda parte da sua pergunta, Germano, de sermos contra a Anvisa ou duvidarmos da autonomia da Anvisa. Até aqui, a Anvisa se comportou de forma independente, como uma agência autônoma, independente de vigilância sanitária. Então, nós não temos razão a priori para duvidar de que ela vai continuar cumprindo esse papel. Governador, eu não estou defendendo posição de nenhum partido ou de pessoas. Eu queria lembrar o seguinte, eu realmente, sem nenhum preconceito em relação aos chineses,
Eu fiquei muito desconfortável com o comportamento do governo chinês, que agiu como toda ditadura. Em cumplicidade, vou mencionar fatos, em cumplicidade com a Organização Mundial de Saúde, a China escondeu o vírus por um mês, é fato já comprovado. Depois, ela não impediu que o vírus fosse exportado, porque ela não fechou as saídas do país aí, até saber, até averiguar o porte, né, as dimensões da pandemia. E agora, o que se vê é que a China é o único país que vai ter um PIB de bom tamanho, um crescimento no PIB, ganha muito dinheiro com exportações, né, de material médico. E eu acho que a China, se a ONU fosse mais rude com quem age assim, a China deveria ser obrigada a pagar alguma indenização aos países afetados, porque ela está em boa situação. O que o senhor acha do comportamento do governo chinês, da ditadura chinesa? Augusto, eu não sou embaixador da China. Claro. Sou governador de São Paulo. Claro. Eu não posso responder pela China. O que o senhor achou como homem público? Convidem o embaixador da China para vir aqui e indaguem a ele. Eu sou como homem de São público, Paulo. o senhor tem uma posição. A minha posição, a China é o principal parceiro comercial do Brasil, maior parceiro comercial do estado de São Paulo, maior comprador dos insumos do agro brasileiro, maior comprador de todos os produtos manufaturados pelo Brasil é a China, além de ser o principal parceiro do agronegócio. Eu não posso ser contra alguém que gera emprego, gera renda para brasileiros em São Paulo, em Goiás, em Mato Grosso, Rio Grande do Sul, o Nordeste, o Norte, o país como um todo, como principal parceiro comercial, ser contra a China por uma circunstância? Não é contra a China. Isso não o impede de censurar algumas atitudes criticáveis, né, da China. Mas não cabe a mim esse papel. Esse papel é o papel do Itamaraty, daqueles que fazem relação diplomática. A minha obrigação é fazer relações comerciais e econômicas. E, nesse sentido, eu não tenho nada contra a China. Graças à China, nós geramos empregos e renda aqui em São Paulo, para o agronegócio, para a tecnologia, para a ciência, para o setor de serviços, para o setor de comércio, para o setor de infraestrutura. Não há razão para sermos contra a China e nem contra a vacina. Se há alguma inconformidade de alguma ordem, que se questione isso, mas não a generalização, não que você esteja fazendo. O que eu digo é que a China não é transparente, como nenhuma ditadura é. Eu diria a mesma coisa do governo soviético, que age como tal, só isso. No mesmo assunto, governador, essa parceria com a China para a produção da vacina é algo pontual na visão do senhor? Ou o senhor pretende ocupar esse vácuo aí na relação comercial e diplomática do Brasil com o governo chinês, visto que o Estado de São Paulo tem ali um pipeline robusto aí de privatizações, PPPs, concessões, esse capital chinês, de repente, pode ser atraído para investir em São Paulo. O senhor entende também que existe essa oportunidade para estreitar a relação comercial com a China? Zambelli, são situações distintas, econômicas e de ordem de saúde. De ordem de saúde, nós estamos fazendo aquilo que é correto fazer. O Butantan é uma instituição de 120 anos, respeitadíssima em todo o mundo. Se ele tem um acordo com um laboratório privado chinês, que é o Sinovac, que é o maior laboratório privado da China, um dos 12 maiores laboratórios privados do mundo, para a produção da vacina, e essa vacina vem se mostrando eficaz até o presente momento, e muito em breve poderá ser certificada pela Anvisa, não há razão para ser contra isso. Como não há razão também para transferir qualquer indisposição para o lado econômico, aspecto econômico. A China será o maior investidor no Brasil para todos os projetos de infraestrutura, de São Paulo e do Brasil. No Brasil nós não vimos isso ainda acontecer. O presidente Bolsonaro prometeu, mas não fez. Aqui nós estamos prometendo e estamos fazendo, com a privatização e a concessão de rodovias, ferrovias, do metrô. Vamos também para o setor aeroportuário e outras concessões, parcerias público-privadas e até mesmo privatizações. E se os chineses desejarem participar e investir, que venham, eles serão bem-vindos. Nós não vamos hostilizar o capital chinês que queira investir em rodovias, em ferrovias, em metrô, em infraestrutura, para gerar empregos para os brasileiros e melhor qualidade de vida para os brasileiros que vivem aqui. Eu não posso ser contra a principal economia do mundo e o principal parceiro econômico do Brasil e de São Paulo.
Agora, como é que ficam os Estados Unidos, então, nesse contexto? Eu ia até fazer uma outra questão, mas eu acho que é importante. A gente está perto das eleições nos Estados Unidos e a gente não vê essa proximidade toda. Já houve viagens suas também para os Estados Unidos, para eventos que ocorreram lá, mas é um grande parceiro do Brasil, os Estados Unidos, também nesse intercâmbio comercial, né? Tem uma certa disputa aí da primeira colocação com a China. Como é que fica São Paulo em relação aos Estados Unidos, independentemente de qual seja o resultado das eleições? A gente sabe que pode haver até dificuldades maiores no âmbito federal, mas aí como é que São Paulo vê essa possível proximidade com os Estados Unidos e também a Europa, né? Vê de forma positiva com os Estados Unidos e com a Europa. Há 3 semanas eu recebi o embaixador americano que veio até o Palácio dos Bandeirantes nos visitar, juntamente com o cônsul americano. Nós temos uma ótima relação com os Estados Unidos, é o segundo parceiro econômico de São Paulo, não há razão nenhuma de hostilizar ou de discriminar. Eu não faço visão política onde deva prevalecer a visão econômica. Os Estados Unidos é um grande parceiro de São Paulo, continuará a ser. Aqui nós temos, das 500 maiores empresas americanas, mais de 300 estão aqui no Brasil e dessas 300, talvez 80%, 85%, a sede seja em São Paulo. Não há nenhuma razão para discriminar. Mas não se pode negar que há também a componente política na política externa, né? Claro que não, mas estou respondendo aqui a pergunta objetiva da Denise do ponto de vista econômico. Tá. Claro, mas quem faz política econômica é política diplomática, é governo federal. Nós fazemos a boa relação. Quem nos procurou foi o embaixador. Aliás, uma figura simpaticíssima, assim como o cônsul americano aqui, mantém uma excelente relação conosco há bastante tempo e não vai mudar, mesmo se tivermos a eleição de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, substituindo o atual presidente Donald Trump. Aqui, para nós olhamos o fator econômico, as boas relações e respeitamos os Estados Unidos e temos feito isso de forma clara. Você mesmo citou que fizemos vários roadshows nos Estados Unidos o ano passado. Aliás, vamos abrir em janeiro o roadshow desse programa Retomada 21-22, exatamente em Boston, em Nova York, no início do ano que vem. E vamos também continuar respeitando as nossas ótimas relações com a Europa, o mercado europeu, que, aliás, confia em São Paulo, sobretudo pelos investimentos já consolidados aqui, de investidores alemães, espanhóis, portugueses, britânicos e de outros países, que têm aqui a sua base principal em São Paulo e grandes investimentos e são grandes geradores de empregos aqui em São Paulo. Renata. Eu queria saber em relação às escolas, né? Qual a sua posição em relação a essa polêmica? A gente vê hoje shoppings abertos e também algumas coisas incoerentes, parques abertos em determinados horários, que acabam gerando um pouco mais de aglomeração, os transportes públicos funcionando. Qual é a sua posição em relação a isso? Renato, para esclarecer a você, sempre com esse seu sentimento um pouco partidarizado, mas eu quero esclarecer a você. As decisões municipais são municipais Desculpa, partidarizado o quê? Não, as suas visões um pouco partidarizadas. Não tem nada de colocações. Responda a pergunta para a Renata. Renata não tem nada a ver com o Partido Novo, responda a mim. Não, mas você interpreta bem isso. Não há nenhum problema. Assim como eu sou PSDB, você pode ser Partido Novo. Não, eu não sou partido nenhum. Eu não tenho nenhum. Inclusive, eu acho que o Amoedo é tão liberal de ocasião quanto o senhor. Eu não tenho nenhuma razão de esconder a minha partidarização. Eu sou do PSDB, que, aliás, é um partido liberal e é um partido... É um partido social-democrata, não liberal. Social-democrata, mas é um partido que obedece uma programação liberal. Discordo. No passado, foi diferente do que é hoje. Nós estamos falando de hoje. Assim como o partido que você gosta é o novo antigo. Mas sem entrar na questão partidária, que é um tema que você gosta, mas respondendo à sua pergunta, as decisões municipais são autônomas. Quem decide sobre parques não é o governo do estado, é o município. E o município tem autonomia para decidir e razões para decidir, sim ou não, abre ou não abre por 8 horas ou abre por 10 horas. É uma decisão municipal, o mesmo em relação a restaurantes, teatros, eventos, convenções, feiras, são decisões municipais. E ao contrário do governo federal, que costuma desrespeitar o Pacto Federativo, eu respeito. Portanto, as decisões dos prefeitos ou prefeitas, nós respeitamos. A minha pergunta, na verdade, era a sua opinião em relação a essas políticas. Respeitar as decisões municipais. Os prefeitos têm Secretaria de Saúde, têm as suas unidades que fazem fiscalização sanitária e detêm as informações do Plano São Paulo, que nós disponibilizamos a eles, para que eles possam tomar decisões dentro dos parâmetros do Plano São Paulo. Você pode ser mais restritivo do que o Plano São Paulo, só não pode ser menos restritivo do que o Plano São Paulo. E essa política tem obtido bom resultado.
Há 12 semanas, Renato, que nós temos aqui queda de infecções, internações e mortes em São Paulo. Vamos agora para um breve intervalo. Voltamos já com a segunda e última parte da entrevista com o governador de São Paulo, João Dória Júnior. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. No próximo Conselho de CEO, eu converso com o Laércio Albuquerque, que é presidente da Cisco no Brasil. Ele tem uma história incrível, única no mundo corporativo, foi catador de papelão, de bolinha de tênis e se tornou um dos principais executivos de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo aqui no Brasil. Não perca, na terça-feira, às 4h30 da tarde, mais uma edição do Conselho de CEO na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Você sabia que chegou mais uma novidade da Jovem Pan? É o App News. Agora você vai ter todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Receba em tempo real e escolha os assuntos que você mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No App News você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então abra já a sua loja de aplicativos e digite App News Jovem Pan. E tem mais, viu? É de graça. Donald Trump. Joe Biden. Quem será o próximo morador da Casa Branca? A cada 4 anos, há mais de 2 séculos, os americanos tomam a decisão. A melhor cobertura da reta final das eleições americanas está na Jovem Pan. No nation is more prepared or more resilient than the United States. Debates. Tem uma acusação muito frágil que o Trump solta. Análises. A única coisa de criminosa foi a violação do sigilo fiscal do presidente dos Estados Unidos. E tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. Casa Branca 2020. Toda segunda, 11h30, na Panflix e na rede Jovem Pan News. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Estamos de volta para o segundo e último bloco da entrevista com o governador de São Paulo, João Dória Júnior. Quando eu chamei o intervalo, o Germano estava com a pergunta engatilhada. Vai nessa, Germano. Governador, o Butantan previa lançar sua vacina em novembro, depois foi para dezembro, agora já se fala em janeiro. Eu vi uma entrevista do Antônio Fauci, da Casa Branca, dizendo que lá a vacina nos Estados Unidos começa lá para o segundo trimestre de 2021. O senhor acha que esse processo todo dificultou, atrasou e muito o processo de São Paulo? Era para ter essa vacina já antes, já em dezembro ou antes até, e vai ficar, quem sabe, mais para o começo do ano que vem só? Germano, há um rito para isso. De novo, eu vou ter que citar novamente a Anvisa. Toda vacina, seja do Butantan, seja Covax, seja a vacina inglesa, a chamada vacina de Oxford, seja a Janssen, que é a vacina americana do grupo Johnson & Johnson, ou outras vacinas, tem que seguir o rito do procedimento da terceira fase de testagem, concluir essa fase de testagem para ter a certificação da Anvisa. E aí sim, estarem liberadas para a imunização da população brasileira. A Anvisa vem realizando bem o seu trabalho. Repito, até aqui nós não temos razões para duvidar do trabalho da Anvisa. E nós estamos seguindo este rito. Evidentemente que certas posições, como essa do presidente Bolsonaro, na semana passada, desautorizando o seu ministro da Saúde, não são contributivas, não são medidas harmonizadoras na proteção dos brasileiros. Mas, felizmente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária demonstrou autonomia e capacidade de reconhecer e adotar o olhar científico e não o olhar político para a vacina. Denise. Governador, eu queria falar agora de segurança, né? Porque a gente tem visto aí algumas grandes operações, por exemplo, envolveram polícia militar, facções criminosas, resultados importantes. A criminalidade contra o patrimônio caiu durante a pandemia, que é uma coisa meio óbvia. Agora, há grandes reclamações da Polícia Civil em relação ao sucateamento e eles seriam responsáveis pelas investigações, eles reclamam de falta de recursos, de falta de salários, de falta de pessoal, inclusive agentes, delegados, investigadores e tudo mais. E
E eu recebi, coincidentemente hoje, aqui na Jovem Pan, uma reclamação sobre um arrastão que durou horas na Giovanni Gronchi neste último final de semana. E a polícia não respondia, não atendia. É uma coisa que não se via há bastante tempo, da forma como ocorreu no final de semana. Eu queria saber quais são os planos agora, inclusive porque os riscos tendem a aumentar com a normalização da atividade em geral, e especificamente em relação à Polícia Civil. Denise, primeiro, as informações que você recebeu foram de um sindicato, que é comandado por um viés político e que tem uma posição historicamente contra o governo do Estado de São Paulo. Não há sucateamento nenhum na Polícia Civil de São Paulo. A Polícia Civil de São Paulo é a mais bem equipada, mais bem preparada e a mais bem treinada do Brasil. Aliás, a polícia que prendeu o André do Rep, que o ministro Marco Aurélio liberou e que agora André do Rep está fora do Brasil. E por que essa reclamação constante deles, inclusive da coordenação da Polícia Civil? Eu já ouvi várias reclamações em relação a isso. Com todo o respeito que tenho a você de muitos anos. Deles, não. De um sindicato. E sindicato não é Polícia Civil. Da Polícia Civil não há nenhuma queixa, a Polícia Civil está bem equipada, bem preparada, será a primeira polícia do Brasil a ter automóveis blindados, a primeira Polícia Civil do Brasil no nosso governo a utilizar as melhores armas do mundo, que são armas Glock, produzidas na Áustria, que são as armas da Polícia Americana, do FBI, da Polícia de Nova York e de Los Angeles. A polícia é preparada, a primeira polícia cibernética do Brasil foi implantada agora no nosso governo, a primeira do Brasil, aliás, a primeira da América do Sul. Há uma no México, a primeira na América do Sul foi a do Brasil e foi aqui de São Paulo, para combater os crimes cibernéticos. A Polícia Civil não vive nenhuma situação de sucateamento, os policiais civis são prestigiados, é uma polícia séria, competente e operosa, assim como a polícia militar também. E vai aumentar o contingente, não? Hein? Aumentar o contingente, não? Não pode. Há um decreto do presidente Jair Bolsonaro impedindo isso até o final do ano que vem. É um mesmo decreto com a polícia federal. Não pode mais? Perdão? Nem na polícia não tem exceções. Na circunstância desse decreto, não. Se o presidente Jair Bolsonaro fizer uma revisão do decreto e permitir, sim. Governador, o senhor diria que o São Paulo está ganhando a guerra, e a palavra é essa mesmo, com organizações criminosas como o PCC? Está. E a colocação sua é correta. Nós mandamos 29 líderes do PCC para prisões federais, aliás, com a ajuda do então ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. Eu tenho uma gratidão ao ex-ministro Sérgio Moro, porque nós, em dezembro de 2018, portanto, antes da nossa posse, minha, dele e do presidente Bolsonaro, fizemos um trabalho conjunto e em 50 dias colocamos 25 líderes do PCC em prisões federais. Aliás, 22 líderes em prisões federais. Depois mandamos mais 7, inclusive o Marcola. Você, como bom jornalista, há de se lembrar que havia aqui quase uma síndrome, não se toca em Marcola, não se toca em líder do PCC, porque se tocar, e eu me lembro disso, eu lia nos jornais, assistia e ouvia a Rádio Jovem Pan e lia nos sites de que haveria uma revolta nos presídios de São Paulo. E houve quando tentaram mudar em 2004. 2005, se eu não me engano. De fato houve. E nós fizemos isso. Não houve nada, não houve nenhum atentado contra a Polícia Civil, contra a Polícia Militar. E esses 22 líderes que foram para prisões federais estão em prisões federais. E os outros 7 que mandamos continuam em prisão federal. Eu lamento muito que o ministro Marco Aurélio Mello, eu não quero descredenciá-lo, nem poderia, é um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas cometeu um grave equívoco de liberar André do Rep, que estava numa prisão de isolamento máximo aqui em São Paulo, e saiu pela porta da frente, entrando numa BMW e fugiu do Brasil. É uma vergonha. Fábio e Renata. Governador, 2 governadores que venceram as eleições alinhados ao presidente Bolsonaro e depois romperam politicamente com ele, o governador Carlos Moisés e o governador Wilson Witzel, eles foram afastados das suas funções. Foram ritos diferentes, é claro, e há acusações que pesam contra eles, isso não pode ser descartado, mas foram atos eminentemente políticos. Quando o STJ, numa decisão monocrática, afastou o então governador afastado Wilson Witzel, o senhor mencionou que era uma decisão no mínimo estranha, né, numa entrevista coletiva. A pergunta são 2 perguntas na verdade. O senhor teme que esse ambiente de revanche, ele se instale aqui em São Paulo, tem aí um ato convocado para domingo, um protesto convocado para domingo contra o senhor na Avenida Paulista, e o senhor defende que as decisões nesse sentido sejam tomadas sempre no judiciário, no âmbito do colegiado, ou seja, para que não seja ali uma posição individual de um dos ministros? É o que manda a Constituição, decisões colegiadas e não monocráticas. Eu não tenho procuração, nem sou advogado do ex
ou melhor, do governador afastado, Wilson Witzel. Ele não está ainda na condição de ex-governador, mas eu defendo a Constituição. Não é constitucional que monocraticamente um juiz decida pelo afastamento de um governador. Seja ele acusado de qualquer acusação, ele não pode ser classificado e julgado por um único juiz, e sim por um colegiado. Aliás, opinião que foi compartilhada por outros juízes e outros membros também dos tribunais superiores, e manifestaram isso, embora de forma discreta, mas se manifestaram também dentro dessa mesma linha. Aqui nós não temos o que temer, e manifestações fazem parte do jogo democrático também, nas ruas, ou onde quer que seja, embora diante de uma pandemia, não é exatamente recomendável que as pessoas se aglomerem para fazer protestos. Usem as redes sociais, como aliás já o fazem. Isso faz parte da democracia. O contraditório, a crítica é aceitável e, repito, faz parte do processo democrático. Renata. Bom, como a gente está falando de democracia e de justiça, eu queria saber a sua opinião em relação ao inquérito do STF, ilegal e inconstitucional, que muitas pessoas apoiaram nessa sanha bastante autoritária. Como você, como pessoa, se identifica em relação a isso? Mas qual sanha autoritária? Do STF, com um inquérito ilegal e inconstitucional que perseguiu a liberdade de expressão de muitas pessoas. Não, uma coisa é obediência à lei. A liberdade de expressão eu defendo e sempre defendi, eu sou um democrata. Agora, eu não vou defender, Renata, que joguem rojões ou que ameacem a Corte Suprema do Brasil. Isso eu não vou defender. Que ativistas extremistas coloquem em risco a democracia do país, agredindo ou ameaçando ministros do Supremo. Mas isso já não está no Código Penal, né, governador? Hein? Já está no Código Penal, não claro, precisa fazer um inquérito para isso. Mas veja, Augusto, houve uma agressão, uma ameaça ao Supremo Tribunal, à Corte Suprema do Brasil. Isso não é aceitável. Enquadra no Código Penal. Mas a gente tem a questão das fake news, né? O inquérito das fake news, é isso que eu me referia. As fake news geram inverdades e elas precisam ser configuradas como crime. Fake news é crime, as pessoas não têm o direito... Fake news é crime. É crime aonde? Em qual Código Penal? Bom, eu não sou criminalista nem sou advogado. Se você identifique. Não. Agora, qual é o código. Fake mas news, que fake news, quer dizer, o Brasil está achando que pode fazer a separação entre o que é mentira e o que é verdade. Você não acha que isso numa eleição é um sonho impossível? Toda eleição tem boatos. Possível ou não possível, há que se respeitar a democracia. Sim. Você não pode lançar inverdades diante de um processo eleitoral e, em nome da liberdade de expressão, admitir que isso é normal. Se você for disputar um cargo eletivo, municipal, estadual ou federal, você não admitirá que sejam sacados contra você em verdades e transformando em verdades como se verdade fossem dentro da liberdade de expressão. Mas isso não para é isso correto. eu recorreria à lei eleitoral, à legislação comum. A gente verdade, tem já na é história do tipificado, Brasil né? exemplos clássicos. O Brigadeiro nunca disse que ele era contra o voto dos marmiteiros na eleição em que ele foi vencido pelo presidente Dutra. O que vai fazer? Então, naquela época, o ministro Alexandre de Moraes ia sair caçando quem dizia que marmiteiro era perseguido por ele. Augusto, eleição nós sabemos no tempo como do são, Ford né? Bigode e da carruagem, não tinha internet, né? E não tinha fake news. Né? Claro, essa é a novidade. Então, fake news sempre existe, a velha mentira. É, né? mas é que justamente mas calúnia, não com o efeito que tem hoje nas redes sociais. Mas calúnia, difamação, tudo isso já é tipificado pelo Código Penal. Outra coisa é você criminalizar a opinião. Então, quem é que vai definir? O grande ponto para mim, que é o ponto onde, obviamente, os liberais são contra esse inquérito, é a questão de você não conseguir determinar o que é verdade e mentira. Quem é que vai fazer essa determinação? Quem que seria esse tribunal? Já estão se configurando tribunais da verdade, onde, obviamente, vão existir vieses, né? Então, essa que é a grande preocupação. São as cortes, Renata. Você tem os tribunais de justiça nos estados, você tem o Superior Tribunal e tem o Supremo. Então, você tem o STJ e tem o Supremo Tribunal Federal. Você tem as cortes, os juízes. Eu confio na justiça e entendo que mesmo circunstancialmente cometendo erros, mas a justiça brasileira, na sua média, ela é bastante respeitável. Fábio, Germano e Denise. Governador, desde que o presidente Fernando Henrique Cardoso deixou o poder, o PSDB ofereceu alternativas nacionais em 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, sem sucesso.
O senhor é a principal liderança nacional do partido hoje. Uma pergunta 3 em 1, Augusto, eu sei que você adora, mas... primeira, em 2022, o partido terá candidato próprio à presidência? Número 2, qual a disposição hoje do PSDB em cooperar com uma frente mais ampla, de centro, para, quem sabe, surgir como uma opção a polarização? E como o senhor enxerga, por exemplo, o senhor já mencionou aqui 2 vezes, elogiosamente, o ex-ministro Sérgio Moro. Como o senhor enxerga nomes como o do ex-ministro Sérgio Moro, o do ex-ministro Henrique Mandetta e do apresentador de televisão Luciano Huck? Eles podem compor do mesmo campo ou eles têm diferenças ali insuperáveis? E a candidatura do governador João Dória. Exatamente. Aí virou 4 em 1, né? Não é 3 em 1. Em relação a 1, 2 e 3, sim. A resposta é sim. O PSDB terá candidatura em 2022, logicamente. Sempre teve, não seria agora que deixaria de ter. 2, o PSDB, sim, vai compor uma grande frente liberal de centro para proteger o Brasil e defender o Brasil. 3, será muito bom se pudermos ter nesta frente nomes como Luciano Huck, Sérgio Moro, Luiz Henrique Mandetta. São nomes extraordinários. O senhor não vai dizer que não é candidato, né, governador? Não é hora de tratar disso, Augusto. Agora é hora de tratar da pandemia. Mas já estamos em campanha para 2022. Não. Nós temos que vencer a pandemia. Nós estamos em 2020, temos campanha municipal agora. Campanha de 2022 em 2022. O senhor entende que a eleição de 2022 vai ser uma espécie de plebiscito sobre quem geriu melhor a crise do coronavírus no Brasil? Boa pergunta. Acho que isso pode ficar para 2022. Denise. Eu queria saber também de eleições, em relação às eleições municipais. A gente percebe que há uma preocupação, inclusive, de se adiar determinadas discussões econômicas para depois das eleições, como se isso pudesse ter uma interferência maior, apesar de o presidente Bolsonaro não ter uma interferência muito direta nas eleições. Ele tem alguns candidatos que ele prefere. Na sua avaliação, essas eleições agora podem configurar um novo quadro político? A gente tem visto, por exemplo, lideranças surgindo aqui em São Paulo. Eu cito, inclusive, Boulos, que tem avançado, a gente não sabe até que ponto que vai, mas ele tem avançado muito mais que o PT, por exemplo, que estava na polarização das eleições presidenciais. Essas eleições podem ser aí uma prévia de um novo mapeamento político do país? Boa pergunta mais uma vez, Denise. A resposta é sim. Aliás, dito pelo próprio presidente Bolsonaro. Eu não me recordo de um presidente da República ter adotado candidatos em eleições municipais nos últimos anos. Não me recordo, sinceramente, nos últimos 30 anos, não me lembro. O presidente Bolsonaro adotou Marcelo Crivella no Rio de Janeiro como seu candidato à sucessão na Prefeitura do Rio de Janeiro e aqui Celso Russomano. Ele adotou, gravou, colocou fotografia, endossou candidaturas municipais nas 2 principais capitais brasileiras. Mas o senhor também endossou. Sim, mas eu não sou presidente da República. Adotei, apoio e votarei em Bruno Covas. E, a meu ver, tem todas as condições de ser o vencedor e renovar o seu mandato à frente da Prefeitura de São Paulo. Mas quem nacionalizou a campanha foi o presidente Bolsonaro, quando disse: eu apoio Celso Russomano contra João Dória. Ele nem sequer mencionou a cidade de São Paulo, ele se preocupou apenas na questão eleitoral, o que é lamentável. Não é hora de falar de eleições em 2022. Agora, governador, antes de passar para o Germano, desculpe, a propósito da política do Bruno Covas, o senhor não acha que manter as escolas fechadas, sem aulas presenciais, por 250 dias é um exagero, até porque é um recorde mundial? Aqui era preciso acontecer isso. Nós temos a geração Covid, né? Um buraco na formação escolar que vai ser fechado daqui a algum tempo, né? São anos. O senhor acha que isso era necessário? Augusto, você sabe que o governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria da Educação, que é comandada pelo Rocieli Soares, que foi ministro da Educação no governo Temer, um grande ministro e tem sido um grande secretário, nós autorizamos que as prefeituras pudessem liberar escolas públicas e privadas a partir de 7 de outubro, mas respeitamos as decisões municipais conforme a Constituição e conforme o Pacto Federativo, para que cada prefeitura adotasse a sua decisão, dado as circunstâncias da pandemia e também das condições de proteção a alunos e professores nas escolas. E agora, recentemente, o Bruno Covas já anunciou, inclusive, a reabertura gradual das escolas aqui na capital de São Paulo. Até novembro, o ensino médio e o ensino fundamental estarão operando normalmente. Germano. Governador, o líder do governo do Congresso, Ricardo Barros, lançou a ideia de fazer uma nova Constituição, uma Constituinte, pegando aí o gancho do Chile, que autorizou num plebiscito ontem
fazer uma constituinte lá. Mas só que o Chile veio do Pinochet, nós viemos de 88 uma Constituição democrática. Né? O senhor acha que é o caso de fazer uma nova constituinte? E o senhor acha que pega essa ideia, precisa fazer, ou partindo do centrão essa proposta é uma coisa que a gente tem que desconfiar? Germano, eu não quero desqualificar nenhuma proposta e nenhum debate. Isso é um debate. Mas entendo que agora não é hora de colocar esse debate em questão. Acho que nós temos que vencer a pandemia, finalizar as eleições municipais, construir a reforma administrativa, a reforma fiscal e, quem sabe, depois fazer outras análises e outros debates. Neste momento, não é uma boa contribuição. E o que o senhor acha do Centrão, só para terminar essa parte, o que o senhor acha do Centrão, esse negócio com o governo agora? O senhor acha que houve tomar lá da cá? Não tem outra pergunta melhor para você fazer? Irmão, cada um tem a sua posição. O Centrão, o chamado Centrão no governo, no poder legislativo, ou seja, na Câmara e no Congresso, na Câmara e no Senado, portanto, um Congresso Nacional, tem a sua expressão. Passa ano, entra ano, sempre possuem uma expressão importante. Eu não frequento o Centrão, nem faço parte dele, mas eles fazem parte da vida política brasileira. Renata, começando a última rodada, que são os minutos finais do programa. Bom, para finalizar, eu queria saber das suas pretensões políticas, se vai sair uma candidatura aí à presidência da República. Renata, eu já mencionei e volto a mencionar a você, não é hora de apresentar candidaturas para 2022. É hora de fazer boa gestão, cuidar da pandemia, cuidar da vida, da saúde das pessoas e da recuperação da economia. 22 em 2022. O que eu posso antecipar a você é que eu sou contra a reeleição e mantenho a minha posição. Desde que fui eleito prefeito de São Paulo, eu já advogava e mantenho essa posição contra a reeleição. Em São Paulo, eu não disputo reeleição porque sou contra. Aliás, defendo Augusto, Gerônimo, Denise e Zambelli que no momento oportuno, não agora, mas no momento oportuno, um governo sério avalie no Congresso Nacional uma reforma política para que possamos ter um único mandato de 5 anos, sem direito à reeleição e eleições gerais, todas elas ao mesmo tempo. Não acho razoável, Renata, você paralisar o país a cada 2 anos para promover eleições. Acho que as eleições são importantes, obviamente, é a base da democracia, mas sem direito à reeleição, 5 anos de mandato para prefeitos, governadores e presidente da República. Germano. Falando em reformas, o senhor falou aí que era o primeiro momento de fazer as reformas. O governo apresentou a reforma tributária e ela parou lá no Congresso, ninguém mais fala de reforma tributária. Também tem o período eleitoral que afastou os parlamentares do Congresso. A reforma e a pandemia também, né? Tem a pandemia, mas também não se fala mais da reforma tributária. Só acho que deu um nó, ela não vai mais sair, pelo menos esse ano, porque a expectativa é que saísse esse ano. A reforma administrativa aqui também, o governo também levou para o Congresso, também parou, ninguém fala mais de reforma administrativa. Só acho que as reformas estão caindo pelo caminho ou elas ainda podem ser retomadas em algum momento, ou ficou para o ano que vem? Eu vejo com alguma dificuldade este ano, Germano, com sinceridade. O governo está muito desarticulado no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. Há um conflito grande entre os ministros. Aliás, fazia tempo que eu não assistia a isso na política brasileira. Ministro brigando com ministro, ministro ofendendo ministro, ministro detonando outros ministros, como no governo Bolsonaro. Parece uma prática frequente. Então, isso dificulta, evidentemente. Parece o Supremo, né, governador? Parece o Supremo. Não é bom, não é bom. Você pode ter opiniões discordantes, mas, enfim, ministro atacando ministro, há muito tempo que eu não assistia situações como essa. Então, vejo dificuldade e baixa articulação no Congresso Nacional também. Acho mais provável que isso seja colocado o ano que vem para um debate até presencial. Também reconheço que a pandemia e as situações virtuais dificultam muito o debate político no Congresso Nacional. Denise. Eu queria saber ainda em relação às reformas, porque a gente tem muitas idas e vindas dos governadores, dos estados, em relação à fusão geral dos tributos, né? Henrique Meirelles já defendeu antes da pandemia, depois veio um aperto financeiro muito maior. Eu queria saber qual a posição clara de São Paulo, se defende aquela proposta que já está em tramitação na Câmara, que é a mais ampla em termos de unificação e pacto federativo. Sim, defende. Aliás, o ex-ministro da Fazenda e nosso secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, sabidamente um profundo conhecedor disso, apoiou
essa iniciativa que foi elaborada no Congresso Nacional, não é do ministro Paulo Guedes. Sem desmerecer o Paulo Guedes, nem antagonizá-lo, mas a medida debatida pelo Congresso Nacional, que ainda não foi colocada em votação, nos parece a mais adequada. E todos os secretários de Fazenda dos 27 estados brasileiros debateram isso arduamente, e uma das lideranças foi exatamente do secretário Henrique Meirelles, favorável a essa proposta. Mas concordo com a observação feita aqui pelo Germano. Difícil ser colocada este ano ainda para votação no Congresso. Fábio Zambelli. Queria pegar carona no comentário da Denise na rodada anterior, que ela mencionou uma série de discussões que estão no Congresso, um pouco postergadas por conta da eleição. Talvez a mais importante é o financiamento do novo programa social que o governo pretende criar em 2021, que é o Renda Cidadã, Renda Brasil, seja qual for o nome. Eu queria saber a opinião do senhor sobre o auxílio emergencial, sobre a prorrogação, possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial e sobre a viabilidade da criação desse novo programa social dentro do teto de gastos. Zambelli, dentro do período emergencial, ok, é razoável, é necessário e é justificável ter o auxílio emergencial. Fora do período emergencial, não. Você quebra o país, você quebra a economia brasileira, você destrói a economia do país. Não faz sentido prolongar o período emergencial além do que já está estabelecido, que é 31 de dezembro. Você quebra o Brasil, e ao quebrar o Brasil, você não vai ter só 14 milhões de desempregados, você vai ter 25, 28, 30 milhões de desempregados. O Brasil quebra, e não há nenhuma instituição financeira internacional, nenhum investidor internacional que queira investir no Brasil diante de uma circunstância com esse risco. Portanto, auxílio emergencial e circunstância emergencial, enquanto a emergência justifica. E esse a meu programa ver, social se encerra em 31 de dezembro. Perdão? Esse novo programa social, o senhor defende que ele seja costurado, construído, financiado dentro do orçamento? O melhor programa social para o Brasil é emprego, é geração de emprego e de empreendedorismo, Zambelli. É estimular a atividade empreendedora e estimular o investimento privado para gerar empregos. Este é o melhor programa social para o Brasil. Evidentemente que temos e precisamos ter o olhar social para amparar os desvalidos, aquelas pessoas que vivem à margem da sociedade, mas você não pode prolongar um programa como esse sem ter recursos. Fura-teto é acabar com o país, e isso eu não defendo. Governador, o senhor foi infectado pelo coronavírus e se recuperou felizmente. O senhor está, portanto, imunizado. Sim. Por que o senhor usa máscara? Para dar um bom exemplo, Augusto, sou governador do estado e eu uso a máscara para ser um bom exemplo. Eu tenho que ser um bom exemplo. Eu estou imunizado, pelo menos me disse o Davi Wip, por 8 meses. Pessoas que, infelizmente, contraíram a Covid, eu sou um deles, temos uma imunização estimada em 8 meses. Mas eu tenho que ser um bom exemplo. E sendo um bom exemplo, eu recomendo o uso da máscara, como tenho a minha máscara aqui, como uso a minha máscara, como procuro fazer o distanciamento social, como uso o álcool em gel permanentemente, apesar da imunização. Eu tenho uma posição, você sabe disso, bem diferente do presidente Bolsonaro, que não usa máscara, que promove aglomerações, que não recomenda distanciamento social, que não usa álcool em gel, enfim. E eu nunca recomendei cloroquina, muito menos para Isso, o senhor se recusou a tomar cloroquina durante o tratamento? Não recusei, não foi necessário. O meu médico não me recomendou cloroquina. Então, a última pergunta, governador. O senhor costuma dizer que, graças ao isolamento, milhares de vidas foram salvas. O senhor até citou recentemente um número, assim, 35 mil. Com base em quais cálculos o senhor chegou a esse número? O número é até maior, bem superior a... Como é que o senhor... É bem superior a esse número. O cálculo não é meu, o cálculo são dos cientistas, são dos médicos, são dos especialistas. Os governadores... E ele se baseia em quais critérios? Como calcular, por exemplo? Porque a Argentina, que está com isolamento interminável, atingiu já o dobro do número de óbitos por milhão registrado no Brasil. Augusto, sempre respeitosamente, você sabe como eu gosto de você. Eu não sou analista da Argentina, eu sou governador de São Paulo. Não, o senhor está analisando números. E faço análise sobre o Brasil, não sobre a Argentina. Eu não vivo as circunstâncias da Argentina para poder analisar adequadamente. As quarentenas promovidas pelos governadores aqui no Brasil, e continuam, todos os estados estão em quarentena, foram acertadas, foram corretas, ajudaram a salvar vidas. A opinião não é minha, a opinião é dos cientistas. A proteção, o uso de máscara, hoje, neste momento, até a chegada da vacina, é um instrumento mais eficiente para proteger a sua vida
e a vida de outras pessoas. Aproveito para recomendar aos que estão nos assistindo aqui pela internet, aos que estão nos ouvindo em todo o Brasil, usem máscara, não aceitem recomendação e nem o mau exemplo de não usar máscaras. Façam um distanciamento social, pelo menos de 1,5 metro, se possível, ao se deslocarem, lavem as mãos e usem álcool em gel. Essa é a recomendação da ciência. E pela ciência, eu continuo sendo seu seguidor. Chega ao fim, nesse momento, o Direto ao Ponto com o governador de São Paulo, João Dória Júnior. Em primeiro lugar, muito obrigado, governador. Tá? Foi um prazer conversar aqui com o senhor. Obrigado pela paciência. Tivemos 1h30 de conversa. Augusto, eu quero agradecer a você por ter conduzido essa entrevista com uma bancada tão qualificada. Renata, obrigado pela sua presença e desculpe se eu fui indelicado com você, eu não quis ser. Agradeço também a você, Germano, meu respeito como editor da revista Isto É e da revista Dinheiro, da Editora 3. Denise, que conheço há muitos anos, a Denise desde o tempo da TV Manchete, uma brilhante jornalista econômica, sempre um prazer estar com você e escuto sempre seus comentários aqui na Jovem Pan. Fábio Zambelli também, o Jota é um sucesso, uma referência de credibilidade. Prazer ter sido entrevistado por você também. Agradeço a nossa bancada, formada pelos jornalistas Denise Campos de Toledo, Germano Oliveira, Fábio Zambelli e pela economista Renata Barreto. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Obrigado a você que nos acompanhou até agora e até segunda-feira, às 9h30 da noite. Direto ao Ponto, com Augusto Nunes.